construção, nem até mesmo, né, utilizando essas novas ferramentas, né, das técnicas compensatórias para ser implementado nos municípios. Então, eu gostaria de fazer essas considerações nesses dois pontos. Obrigada, Marco Túlio. Com certeza, essa questão da fragilidade dos dados, não só do eixo da drenagem, né, mas das fontes de dados oficiais pode ocorrer, né, os dados do SNIS são autodeclarados, e eu queria só reiterar que se vocês tiverem alguma informação aí de algum município específico que foi colocado no diagnóstico como a presença, né, desse instrumento do plano diretor de drenagem, é só falar com a gente nos nossos canais ou até por aqui mesmo que a gente pode retificar aí se tiver alguma informação equivocada, mas assim, a princípio realmente é a fonte de dados oficial que nós temos. Bom, então eu gostaria de passar agora a palavra para a senhora Célia Regina. Bom dia a todos. Hoje eu nem ia participar, porque eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, então a minha contribuição vai ser mais ou menos rápida aqui. Mas eu achei que seria muito importante que o PESB ele incluísse nas diretrizes para a drenagem as soluções baseadas na natureza, porque os municípios não têm utilizado isso, aliás, o Brasil desconhece muito dessa tecnologia, e hoje ela já faz parte das soluções dos países de primeiro mundo, e eu acho que as informações, se agregar ao PESB informações sobre o que são soluções baseadas na natureza e o que elas podem significar na construção das cidades resilientes, na construção de sistemas de abastecimento de água mais sustentáveis, eu acho que os próprios municípios passariam a conhecer essas tecnologias com mais profundidade e poderiam, então, tentar agregar esse conhecimento na construção dos seus planos, tá? Então, eu gostaria muito que o PESB desse mais ênfase a essa construção de soluções modeladas na natureza, que ainda são pouco conhecidas no Brasil, mas os poucos exemplos devem ser aí transmitidos para todos. E também deve ser ressaltado que os organismos internacionais hoje só financiam sistemas de drenagem quando eles agregam às suas soluções esse tipo de formato. Então, isso também é um conhecimento que tem que ser repassado. Eu acho que o PESB é um documento que, além de fazer o diagnóstico, ele também vai repassar informações aos municípios, às gestões municipais e tudo mais, ou estaduais mesmo, sobre esse tipo de formatação de tecnologia, tá? Vocês não me desculpem, eu vou sair daqui a pouquinho, mas obrigada aí por me ouvirem, tá? Bom dia. Bom dia, Célia. Fica à vontade. Muito obrigada pela sua participação. Anotamos a sua observação, vamos agregar, sim, a questão das soluções baseadas na natureza, com certeza. A gente quer que o PESB seja um documento de referência, né, até para quando os municípios forem elaborar os planos municipais de saneamento. Então, vamos incluir, sim, essa observação. Muito obrigada. Está lotado. O Cláudio está elencando aqui, bom, alguns pontos. Acho que aqui já temos 3 pontos, né? Falta de investimentos em planejamento de águas pluviais, a gestão de áreas de risco de inundações e ocupações irregulares, cada vez maiores devido ao uso do solo urbano e processo de impermeabilização do solo, a falta de instrumentos de planejamento, que sem esse componente no PMSB e ou a falta de um plano diretor de drenagem e o mapa de risco de inundação, que também é um problema, né? Mais alguma questão, pessoal? João Bosco, por Marco favor. Túlio,
Oi. Eu acho que que uma das questões importantes, né, é a cultura de impermeabilização do solo que as pessoas têm, né? Não só as ruas, muitas vezes podia ser um calçamento, não precisava ser asfalto, né? Os quintais, as pessoas estão perdendo seus quintais porque é uma cultura de impermeabilização do solo. Eu acho que um processo de mudança dessa cultura, de uma educação ambiental, né? De um movimento das pessoas compreenderem, né? Que é a questão a impermeabilização do solo, ela acaba gerando problema para ela e para as demais pessoas, né? Eu acho que precisa mudar essa cultura, né? Então, eu fui de uma geração em que conheci muita gente que o ideal era tacar dose nos quintais, né? Essas coisas todas que as pessoas acham, tirar as plantas porque dá trabalho, essas coisas todas. Então, o processo da drenagem urbana tem uma relação, da drenagem, de uma maneira geral, tem uma relação direta com floresta. Então, eu acho que precisa recuperar a questão da vegetação, né? Associar a questão da vegetação à questão da drenagem, da importância da vegetação para um processo de drenagem, né? Porque ela reduz a velocidade, ela ajuda a infiltrar, né? Então, eu acho que tratar a drenagem separadamente, isso que é o grande problema da engenharia, trabalho muito separadamente, desfocada da questão ambiental, né, é que leva um pouco aos problemas. A drenagem sempre foi afastar o problema, porque você não resolve. Agora, resolver mesmo passa por essas questões, né, essas soluções mais ambientais, que tem uma relação direta aí com a vegetação, né? Recuperar essas questões, né? E a outra questão também é que você tem algumas técnicas que podem ser utilizadas, algumas tecnologias menos agressivas, né? Não digo dos piscinão, mas os piscininhas, quer dizer, as formas que as pessoas podem trabalhar, tanto do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista público, né? De você ter, né, soluções menores de acumulação dessa água, de bacia, de amortecimento, né? Que se pode fazer com áreas públicas, em espaços públicos, criar esses espaços de forma que você tenha essas áreas de amortecimento para evitar que ela vá acumular um determinado ponto, né? Que ela vá acrescentar. Então, se você faz isso e pensa o planejamento, e repensa o planejamento da cidade, criando essas áreas de amortecimento, né? Com vegetação, com lagos, algumas coisas assim, com espaço, e que você tem um controle sobre isso, você evita muito a demanda de uma drenagem mais cara, de uma macro drenagem mais cara, custos muito mais elevados, e ambientalmente é muito mais saudável. Excelente pontuação, João Bosco. Bom, Marco Túlio e Luísa, não vi quem levantou a mão primeiro. Marco Túlio tinha comentado anteriormente, então, por favor. Só queria complementar mais alguma informação, até mesmo essa fala do João Bosco, a questão eu não sei se foi falado antes, se terá alguma diretriz para a área rural, na questão da drenagem. E eu falo isso também porque aqui, né, no caso de Florestal, por exemplo, é um dos municípios que foi atingido pelo evento lá em Brumadinho, da Vale, e uma das demandas da população do distrito teoricamente rural é o asfaltamento das ruas, né? Então, assim, é difícil para a população entender que isso não é a melhor situação, né? Mas eu queria saber se tem alguma previsão de colocar as diretrizes, principalmente para a área rural, que se não tem a drenagem na área urbana, né, na área rural ainda é pior ainda, né? Então, eu só queria, né, falar isso. É verdade, obrigada, Marco Túlio. Luísa, por favor. Oi, gente, bom dia. Eu trabalho na diretoria de drenagem urbana aqui na CEMAD e, assim, eu concordo muito com o Marco, com o João, com a Célia, porque, assim, a nossa mentalidade, né, de drenagem ainda é ultrapassada quando a gente começa a pesquisar em todas as referências, assim, mundiais. Hoje em dia, o foco são medidas compensatórias e drenagem urbana sustentável. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não tem diretriz, é uma oportunidade para a gente construir diretrizes seguindo esses conceitos e, assim, tentando, né, igual o João falou, assim, mudar o pensamento mesmo das pessoas e dos municípios,
que tem que, assim, tudo tem que se resolver por obra, né? Que, assim, fazendo obra é que está resolvendo o problema. E quando a gente pensa em drenagem, e a drenagem sustentável é trazer a chuva para perto de casa. E aí você conseguir, né, fazer algum tipo de medida que vai impactar. Então, eu também acho que é uma oportunidade da gente construir, né, e mudar, e tentar mudar a mentalidade, né, da população e do corpo técnico, e também é um problema, né, eu acho que até ajuda essas medidas sustentáveis, porque a gente depende um pouco menos de um corpo técnico tão específico. Então, assim, se a gente conseguir, né, não sei, através de cartilhas, manuais, campanhas, mudar um pouco essa mentalidade, eu acho que a gente consegue um resultado melhor. Obrigada, Luísa, muito bom. João Bosco, quer complementar? O Marco Túlio colocou uma questão importante, que é a questão da drenagem rural, né? Que eu acho que é importante. Eu acho que a diretriz importante para a drenagem rural é a gente colocar como fundamental a preservação e recuperação das APPs, né? Nas áreas. Que aí ela vai cumprir esse papel, né, da drenagem e a identificação e definição de unidades de conservação, né? Se você tem uma bacia que ela, né, tem uma declividade maior, etc., que você cria uma unidade de conservação, certamente, se você não faz isso, aquilo vai carrear, vai aumentar essa velocidade, vai gerar problema, né, a jusante. Então, eu colocaria essa como uma diretriz importante nesse aspecto, né? Seria um incentivo à criação de unidades de conservação visando a questão de uma drenagem, melhorar a drenagem rural, né, para evitar as inundações nas áreas adjustantes, também a preservação e recuperação das APPs dos municípios, né? A gente tem lá um trabalho lá com pró-mananciais, lá em Florestal, que tem essa perspectiva de recuperação das APPs, né? Exatamente segurar aí a questão da drenagem, né? Melhorar a drenagem também aí. O que está totalmente associado também com a questão do abastecimento de água, né, João? Exatamente. Né? Garantindo uma qualidade de água. Excelente. Bom, pessoal, acho que aqui a gente já pode elencar as 5 questões, acho que para a gente começar a amarrar, que vocês já começaram até a dar as soluções aí, essa questão da drenagem sustentável, da preservação e recuperação das APPs, acho que a gente podia listar aqui, então, assim, os 5 problemas, para depois a gente vincular essas soluções aí que a gente já começou a discutir e amarrar essas questões. Pode ser? Bom dia, Célia. Obrigada pela participação. Bom, Cláudio, você tinha colocado aqui algumas questões. Estou botando aí o que eu estou ouvindo e tentando agregar aí, né? Se não tiver incorreto, gente, por favor. É só falar aí. Pessoal, bom, eu acho que então a gente podia ir validando assim os pontos, né? Por exemplo, o primeiro que a gente colocou aqui foi da falta de investimentos em planejamento em manejo de águas pluviais. Está todo mundo de acordo? Sim, João Bosco. Marco Túlio, é isso mesmo? Ótimo, pessoal. A questão também da gestão das áreas de risco de inundações e ocupações irregulares, cada vez maiores devido ao uso do solo urbano e o processo de impermeabilização. Isso mesmo? Ô, Luísa, eu só não sei também se foi falado antes, a questão da cobrança pela drenagem. Vamos discutir isso mesmo, a gente não falou disso. É um ponto É importante, verdade, a questão né? da sustentabilidade. Isso, da sustentabilidade econômico-financeira, né? Que hoje a maioria dos municípios não possuem a cobrança aí, vinculada aos serviços. E quando tem essa cobrança, geralmente é uma parcela de IPTU lá que é calculada dentro da taxa. Exato.
Agora, é interessante pensar que, por exemplo, na Alemanha, você tem uma cobrança. Se você captar água de chuva que cai dentro do seu terreno, né, e amortecer, etc., você não paga nada. Agora, se você não fizer isso, aí sim você paga. Então, é uma lógica muito diferente dessa lógica nossa de vamos arrecadar para gastar em drenagem projetos, né, muito mais caros. Então, inverter essa lógica, aquele que você também reduz aí o impacto, né, para quem? O pequeno, né, porque geralmente o grande empresário, para ele pagar, às vezes, uma taxa, representa muito menos do que um cidadão, né, e o investimento que ele tem que fazer, claro, é muito maior, e ele acaba socializando isso muito maior. Então, acho que pensar essa questão, também queria colocar essa questão, tem que pensar a partir dessa outra visão, né, de que quem gera o impacto que tem que absorver, primeiro evitar o impacto, né, construir. E se gerou impacto, ele tem que pagar por isso, né, o pagamento tem que ser por isso, pelo impacto que ele está gerando. Sim, com certeza. Heloísa, só colocando aí uma posição em relação à fala do João Bosco, talvez a gente pensar numa forma de colocar essa integração da questão da drenagem com o plano diretor do município, porque os dois estão, assim, estão muito ligados, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante para trabalhar as questões da sustentabilidade, as questões de diminuição de invasões e de todo o contexto, né, do desenvolvimento urbano daquele município. Então, se a gente puder colocar, eu não sei como seria isso, mas essa integração da questão da drenagem com o plano diretor, até que isso fique bem claro para os municípios, eu acho que isso seria um ponto importante. É verdade, Tânia. É um ponto importante. Muito obrigada. Bom, Marco Túlio, você quer comentar sobre esse ponto que você colocou aqui no chat, da integralidade com o esgotamento sanitário e a limpeza urbana? Sim, É um ponto importante também, né? Sim, é porque eu tenho trabalhado mais nessa área a nível de plano de saneamento, no nível de drenagem, e aí a gente vê, e eu também vejo na prática aqui no município de Pequeno Porte essa falta de funcionário, principalmente para manutenção das estruturas, né? Isso acarreta uma série de problemas, né, sendo forte proliferação de alguns vetores, né, provavelmente até mesmo o mosquito Aedes aegypti, né, mas enfim. E, então, eu acho que olhar a drenagem, além das questões, né, de leis, código de obras, postura e também a questão do plano diretor, lei de usurpação do solo, é importante também pensar essa questão dos funcionários que atuam nessa área, né, porque principalmente no município de Pequeno Porte não tem funcionário que atue especificamente nessa etapa, né. Muitos municípios não têm nem plano de manutenção e limpeza das estruturas, né? Então, quando chega o período das chuvas, aí a gente reduz a eficiência, né, da hidráulica, enfim, das estruturas e acaba uma série de problemas também, em questão de inundação. E, enfim, por isso que eu acho que essa questão da limpeza também, né, da limpeza pública, não tem uma relação tão direta, né, com a limpeza das ruas e também com as bocas de lobo. E só comentar a questão da taxa que eu tinha comentado, porque, enfim, né, são várias taxas que a população paga, né, anualmente, só que se a gente também não pensar numa taxa exclusiva para a drenagem, até mesmo por essa falta de investimento, então os problemas vão continuar, né? Então, assim, é complicado para o município pagar a taxa de esgoto quando quando é da prefeitura, né? Taxa de resíduos para coleta, mas é importante também que os municípios comecem a se movimentar para ter uma taxa exclusiva para drenagem, porque é um problema que apesar de ser muito, às vezes, né, muito pontuais, né, no período de chuva, se não tiver um recurso específico para esse, nunca vai ter nada, né, de melhoria. Então, eu vou muito nessa linha. Posso estar enganado, mas eu acho importante ter uma orientação de como proceder. Essa questão da taxa de permeabilidade é importante também, uma forma
de reduzir o escoamento, né, na fonte, né, para que essa água das residências possam, o volume ser menor a nível das vias, mas pensar nessa possibilidade também. Obrigada, Marco Túlio. Rondelci também fez um comentário aqui no chat. Você gostaria de falar também para complementar? Boa tarde, bom dia ainda, né? O meu medo, assim, a minha preocupação quando se fala em tarifar ou taxar como seria a logística dessa cobrança, porque a gente trabalha um pouco na área comercial da nossa concessionária aqui e a gente vê a dificuldade realmente financeira, né, que o consumidor na ponta tem vivido, e a inadimplência muito alta em contas básicas, como a água e a conta da água mesmo em si, onde se cobra também o esgotamento. A minha preocupação assim, seria mais uma tarifa, como é que seria cobrado isso, entendeu? Talvez crie uma taxa e não resolve o problema. Eu não sei, o desafio seria a logística, entendeu? Disso tudo aí. Discutir talvez essa logística, né, na minha cabeça, né? Com certeza, Rondelci, obrigada. Acho que essa questão, só complementando aqui, André, rapidinho, a gente pode elencar aí como uma das 5 principais, né? Porque é realmente um ponto que deve ser, né, estudado aí e a gente precisa avançar. E um problema também é que, por vezes, vamos pensar que a gente cria uma taxa específica, né, para drenagem, então o município consegue ter uma arrecadação, mas ele gasta em outras áreas, esse recurso em outras áreas, né? Então teria que também ter uma forma, né, de... André, travou aqui para mim, vocês estão ouvindo? Travou, né? Bom, não, deve ter sido lá na internet dele mesmo. Deve ter sido a internet dele. Bom, depois ele retoma, então. Cláudio, você quer já ir elencando aí os pontos? Acho que a gente podia começar a tentar vincular aí essa questão Bom, tem a questão da sustentabilidade econômica, que a gente acabou de conversar. Sobre a falta de manutenção das estruturas e falta de pessoal específico, acho que também essa questão da cobrança, né, e do próprio recurso direcionado à drenagem, acho que está interligado um pouco essas duas coisas. Luísa, Oi, essa Tânia. questão do recurso, da parte econômica, seria bom se alguém dos municípios pudesse se manifestar, para a gente ter um norteamento. Isso, verdade. Alguém, pessoal, gostaria de se manifestar sobre essa questão dos recursos? Como eu disse, sim, eu entendo também que são medidas muito antipopulares, né? Acrescentar uma nova tarifa para os municípios, aqui município de 7 mil habitantes, teria esse problema, mas, ao mesmo tempo, né, está na lei, nessa questão da sustentabilidade econômica, né? Por exemplo, aqui no município não cobra nem a taxa de esgotamento sanitário e a população cobra por tratamento de esgotamento sanitário. Então, seria uma forma da população também visualizar que ela faz parte da solução e que é um problema igual eu disse, apesar que às vezes a pessoa só visualiza, né, a drenagem no período de chuva, todos contribuem para a drenagem, né, para o escoamento da água pluvial. Muitas vezes essa conexão clandestina de água de esgoto na rede de drenagem e vice-versa.
até mesmo também quando a própria população não tem ligamento da água de chuva na rede e joga na via pública, né? Então, seria algo, lógico, teria que ter uma sensibilização, enfim, medida antipopular, entendo isso também. Só que, do meu ponto de vista, a partir do momento que não tem financiamento específico para a área de drenagem na maior parte dos municípios, né, nem em nível de Estado, nem em nível de governo federal, do meu ponto de vista, uma forma de começar a se pensar em soluções para esse problema seria ter um recurso específico para a área de drenagem. Marco, só como uma sugestão, eu já li em algum artigo, eu não me lembro, mas a questão, assim, de criar uma taxa para drenagem muito em cima do percentual de impermeabilização da área, assim, para novas construções e para construção, eu não sei, né? Os bairros antigos, isso pode ser mais difícil, mas para novos projetos e essa taxa ficar em cima, assim, da taxa de impermeabilização de terreno. Eu já li isso em algum artigo, mas eu acredito que tenha uma estruturação, né, mais científica em relação a essa questão. Mas eu também sou contra essa questão de criar uma taxação, mas sem ter um planejamento, sem ter um projeto. Eu acredito que, primeiro, o município deveria seguir um planejamento, principalmente do seu plano diretor de desenvolvimento urbano, posteriormente desenvolver, né, a questão do PDDU, e depois traçar aí, em cima dessa projeção, uma questão de taxação para manutenção ou para construção de obras, né, que importantes para sanar o problema da questão da drenagem. E só frisando aí também, um ponto que a Célia colocou, que a gente já está trabalhando isso aí no plano, e acredito que o pessoal da Cobrap, né, a gente tem solicitado muito isso, essa questão de ter esse olhar para a drenagem sustentável, a drenagem dentro da sua integralidade, né, contemplando essa parte aí das questões ambientais, como também a questão da sustentabilidade das bacias, do qual, né, os municípios estão inseridos. Então, acho que seria bom, né, a gente estar com esse olhar aí para essas questões. Ótimo, Tânia. Muito obrigada pelas considerações. Com certeza, muito pertinentes, né, sobre essa questão da drenagem sustentável aí. Vai muito de encontro dos comentários que João Bosco também falou sobre mudar, né, a ótica de pensamento da drenagem, de não pensar em afastar as águas pluviais, em si, filtrar retenção, né, priorizar a retenção das águas no solo. Isabela, quer comentar? Oi, gente, bom dia. Eu vou comentar rapidinho aqui. Eu estou com a Luísa, mais assim, especificamente na construção do diagnóstico aí do eixo de drenagem, né, do PESB. E aí eu gostaria de levantar alguns pontos que eu achei interessante, que podem contribuir, assim, para o nosso trabalho, que talvez a gente deixou de falar, né? Assim, por exemplo, eu vejo que muitos questionaram aqui a inexistência dos dados, né? A questão de termos os dados autodeclarados, a inexistência das diretrizes e da legislação relacionada à drenagem. Então, assim, é importante a gente pautar, né? A fomentar os estudos mesmo nas universidades, né, relacionados à drenagem urbana. Eu tenho a experiência, eu fiz um estudo relacionado à drenagem, eu pude verificar que ainda existe muita demanda, né, de estudos nessa área, justamente por conta, talvez, da falta de dados, de um consenso técnico mesmo no Brasil a respeito de todos esses conceitos de drenagem sustentável. Então, assim, acho que isso é muito importante a gente frisar essa necessidade mesmo
da academia, né, em fomentar esses estudos relacionados a esse tema. O Marco Túlio falou que ele realizou um estudo aí, que talvez trouxe, pode até agregar, né, alguns dados relacionados à existência de plano diretor de drenagem urbana. Então, acho que seria um ponto interessante aí para a gente colocar na nossa listinha aí. Obrigada, Isabela, muito bem pontuado. Luiz, Oi. posso colocar tudo assim, gente? Isso, vamos. Vou colocar Vamos. tudo de novo. Vamos lá. E já tá, a lista já tá ficando bem gordinha já. Pois é. A discussão tá boa, né? Tá rendendo. E aí, gente, se tiver alguma... Eu fui tentando escrever, tá? Assim, tentando sintetizar. Se tiver alguma coisa que não esteja de acordo, vocês, por favor, falem, tá? Tô colocando aí tudo de uma vez, tá? Tá bom, obrigada, Cláudio. Nossa, vamos lá, Cláudio. Falei para você que estava gordinho. Eu também estou anotando aqui, já deu uma página, eu já me perdi. Eu tentei aí juntar algumas coisas, né? Você quer que eu vou ajudando? Sim? Quero, por favor. Então, vamos lá. A primeira que eu coloquei foi falta de investimentos em planejamento e manejo de águas pluviais, de uma maneira mais sistemática, né? Aí, como é que é? Nós vamos vendo se o pessoal está de acordo, a gente vai passando, como é que nós vamos fazer? Isso, acho que pode ir passando, se alguém tiver alguma complementação ou quiser retificar alguma coisa, acho que pode ir se manifestando. Teve uma sugestão acima, Luísa, de juntar essa parte do investimento com a cobrança, né? Porque a gente falou da cobrança também. Então, a gente já junta esse aspecto econômico-financeiro aí em um ponto, talvez. Boa, peraí. E é bom a gente tentar discriminar o que é apontamento em diagnóstico, né? Relacionado a diagnóstico, e o que é prognóstico, né? Por exemplo, taxação, novas formas de taxação já seriam prognóstico, né? Isso, as soluções vinculadas aí a algum problema, né? Então, ficou assim, vê se vocês acham que ficou bom. Não vou colocar aqui de novo, não, senão vai mais texto, né? Eu coloquei da seguinte forma, um tópico mais global, né? Sustentabilidade econômica. Falta de investimentos em planejamento e manejo de águas pluviais. Necessidade de fonte de arrecadação, como cobrar, quanto cobrar e como direcionar. Programas de incentivo para se evitar os impactos na área de drenagem urbana e penalizar os empreendimentos que causam impacto significativo. Estruturação de um processo de arrecadação que leva em conta fatores executativos de justos através da definição. Aí eu botei assim, mas depois tem que melhorar, tá? Através da definição, levando-se em conta a questão da impermeabilização do solo. Esse blocão aí da sustentabilidade econômica, ok? Alguém sentiu falta de alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Então, sustentabilidade, ok, né? Aí vem, seguindo aí, né, no texto. Gestão das áreas de risco de inundações e ocupações irregulares, cada vez maiores devido ao uso do solo urbano e o processo de permeabilização do solo. Falta de diretrizes macro para orientar o planejamento do serviço e elaboração de planos diretores de drenagem. Falta de instrumentos de planejamento. Aí, o que eu quis dizer com sem este componente do PSB? Nem sempre o plano municipal abarca o componente de drenagem, né? A maioria dos casos é água, esgoto e resíduos, né? A drenagem sempre, geralmente, fica de fora, né? E ou falta de um plano diretor de drenagem urbana, o PDDU, e ou falta de mapa de risco de inundação, ou estudo das áreas de inundação, né? Uso de soluções sustentáveis baseadas na natureza, visando tornar a cidade mais resiliente para a drenagem urbana, com possibilidade para ampliação de captação de financiamentos.
Mudança de cultura da impermeabilização do solo com a conscientização da população, seus problemas associados e a importância das áreas de amortecimento individuais e coletivos. Previsão de estudos... Bom, aqui eu coloquei, mas isso aqui acho que é uma sugestão, né? Aí já é a questão do problema. Previsão de estudos de drenagem para áreas rurais, apesar de não ter essa obrigação legal, eu acho legal a gente colocar isso, né? Ô, Cláudio, Sim. nessa anterior da mudança da cultura, da impermeabilização do solo, a gente pode colocar como problema aí a adoção da técnica da drenagem tradicional, né? Que é mais usual aí no planejamento urbano hoje em dia, que aí vincula. Ah, peraí. Vou tentar fazer um texto aqui. Na verdade, deixa eu ver aqui. Aqui em cima. João Bosco, quer complementar? Só que eu acho que a gente tem que valorizar a microdrenagem mais do que a macrodrenagem. Ah, é. É? A gente pode colocar esse ponto aí junto. Essa cultura aí, ela passa com... E a outra questão que eu queria colocar é a questão da relação direta com vegetação, né? Eu acho que a integração com a política de valorização, porque a vegetação tem um papel fundamental na drenagem, né? E hora nenhuma no texto está falando do papel da vegetação para a drenagem da cidade, né? A valorização desse aspecto, né? Do ponto de vista E é importante. Peraí. Integração. Pensando em ações difusas, né, João? Isso é importante, né? Exatamente. Evitando obras localizadas, caras, né? Custo mais elevado. Rondelci? Por favor. Estão me ouvindo? Sim. Eu ia falar de dinheiro de novo, né? Aqui, talvez, em cima do que o João falou, eu não sei como é que seria desenvolvido isso, mas quando se fizesse a taxa de IPTU dos imóveis, aqueles que tivessem a hipermerização verde, talvez poderia ganhar um desconto em cima daqueles que usam o método de cimentação ou pavimentação do solo do terreno interno. Talvez um desconto, talvez, em que usasse mais a questão da terra mesmo, do verde mesmo, como drenagem, entendeu? Quando eu cito a Alemanha, é o contrário. Quem não tem, paga mais. Não tem desconto para quem faz. Isso é uma obrigação de todo cidadão. Quem não tem, é que paga mais. Também é bom. Bom, vamos lá, então. Então, deixa eu voltar aqui, né? Acho que o Marco Túlio e a Tânia também queriam comentar. Eu só queria comentar a questão que não está aí na lista da atualização das legislações a nível de município, né, lei de ocupação do solo, plano diretor, que são afetos à drenagem. Né? Eu entendi que seria atualização das legislações ou criação das atualizações? Atualização, criação, né, porque os municípios não têm essa, por exemplo, lei de ocupação do solo, código de obras atualizado, o próprio código de posturas, o plano diretor, né? E o plano diretor de drenagem nem se fala, né? Praticamente todo mundo precisa, né? E não tem, né? Então, seria comparação, assim. Acho que esse item poderia entrar dentro do tópico da falta de instrumentos de planejamento, né? Que o Cláudio colocou aqui na listinha, acho que é o quarto ponto. Pode ser? Você acha que tá... É isso mesmo, Pode. né? Beleza. Então, deixa eu ler de novo. Vamos lá, vamos de novo. Deixa eu começar aqui, então. De novo. Deixa eu ver aqui. Só botar na aula. Bom, vamos lá. Aí eu coloquei, então vamos lá, vamos do início de novo, né? Para ver se eu consegui agregar tudo aí. Sustentabilidade econômica, falta de investimentos em planejamento e manejo de águas pluviais, necessidade de fonte de arrecadação, como cobrar, quanto cobrar e como direcionar, programas de incentivo para se evitar os impactos na área de drenagem urbana e penalizar os empreendimentos que causam impacto significativo. Aí você entraria no caso desse exemplo aí que o Rondelci, né, falou aí, eu acho que entra dentro desse tópico. Estruturação de um processo de arrecadação que leva em conta fatores equitativos e justos.
através da definição de parâmetros, né, levando-se em conta a questão da impermeabilização. Gestão de áreas de risco de inundações e ocupações irregulares cada vez maiores devido ao uso do solo urbano e o processo de permeabilização do solo. Falta de diretrizes macro para orientar o planejamento do serviço e elaboração de planos diretores de drenagem urbana, né? Vou completar aqui. Já não estou lendo aí, já estou lendo de cá, porque falta de instrumentos de planejamento, sem esse componente no PMSB, ou falta de um plano diretor de drenagem, ou falta de mapa de risco de inundação. Atualização e criação de políticas públicas específicas para a drenagem urbana. Uso de soluções sustentáveis baseadas na natureza, visando tornar a cidade mais resiliente para a drenagem urbana, com a possibilidade de ampliação de captação de financiamentos, evitando-se o uso de técnicas tradicionais. Mudança de cultura da impermeabilização do solo, com a conscientização da população sobre seus problemas associados e sobre a importância das áreas de amortecimento individuais e coletivas e do uso da vegetação. O que mais? Previsão de estudos de drenagem para áreas rurais. Deixa eu ver aqui se isso vai lá para cima. Nessa parte, acho que pode incluir também a questão da recuperação e preservação das APP, Tá, que o João Bosco tinha colocado. Espera aí, só um minutinho. Criação de unidades de conservação. Só ver aqui. Vamos lá. Isso aqui eu acho que entra lá em cima. Eu esqueci de colocar lá em cima, na sustentabilidade, né? Você tem falta de investimentos, né? E também foi falado aí falta de manutenção das estruturas de drenagem e falta de pessoal específico. Eu vou colocar lá na sustentabilidade econômica, tá? Que eu acho que tem a ver lá. Ah, ótimo. Beleza? Beleza. Então, ficou assim, ó, previsão de estudos de drenagem para áreas rurais, vírgula, né? De recuperação e preservação de APPs e criação de áreas de conservação. Fomentar pesquisas e estudos na área de drenagem urbana. Atualização, aqui eu já botei isso. Seria até agora isso, eu esqueci alguma coisa. Tânia, quer comentar alguma coisa? Tá com a mãozinha levantada? Assim. Por favor. Eu estou sentindo falta da questão lá dos eventos de risco, né? Que a gente ficou meio faltoso lá no relatório. Como é que a gente colocaria essas ações aí, desses eventos de risco? Talvez nesse segundo ponto, então, que o Cláudio comentou, né, da gestão das áreas de risco de inundações e ocupações irregulares. Você quer complementar algo? Gestão das áreas de riscos de inundação. Mas assim, eu penso eu não sei se a gente colocaria isso no diagnóstico, na consolidação, da falta de informação que a gente não tem. Que se percebeu? Que nos municípios a gente tem poucas ações em relação à atuação nesses eventos de risco. Então, eu não sei como que colocaria isso. Seria mesmo o contexto geral da gestão de risco. Sim, eu queria até levantar aqui mais um outro ponto, que é a questão da defesa civil, né, da integração da atuação da defesa civil com o município e da disponibilização desses dados
né, que os dados da Defesa Civil a gente sabe que existem, que são muito importantes e que muitas vezes são de difícil acesso também, né? Estou falando aqui agora como moradora do território. Rondeci também quer complementar? Não? Então, Cláudio. Espera aí que eu tô... Espera aí, calma. O Gerson Eu tô tentando... escreveu aqui também. Eu vi que teve gente que escreveu aí, mas Vamos aos poucos, vamos lá. O Gerson escreveu aqui, mas acho que isso está dentro daquele tópico lá, não tá, não? Ah, sim, das práticas individuais, né? E eu coloquei assim, ó, fomento e maior conscientização sobre a gestão de risco e sobre a atuação da Defesa Civil. Maior visibilidade dos dados referentes à gestão de risco por parte da Defesa Civil, que isso também é difícil, viu, você ter esses dados, viu? Uhum. É isso? Isso. O que mais, gente? Depois vocês vão me ajudar a colocar isso nos bloquinhos, né? Mas não precisa engessar muito também, não. Pode ir na hora lá, se quiser ir falando esses tópicos do jeito que estão listados, tá bacana também. Tá. O que mais, gente? Atendi aí, gente, o que vocês falaram? Estou tentando, né? É muita coisa, né? É muita coisa. A drenagem, a gente ainda tá no caminho aí. Um longo Drenagem, caminho eu a falo ser que é o patinho percorrido. feio do saneamento. Se tem um patinho, Pois é. é ele. É o que tem menos recurso, é o que tem menos direcionamento, enfim. E aí, gente, é isso? Tem alguém que quer colocar mais alguma coisa? Está ótimo, viu, Cláudio? Que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo, jogar aí no chat, vocês deem uma lida aí para ver se está tudo certinho. Isso, Tá, ótimo. Só para vocês verificarem aí. Não assusta, não, que é coisa pra caramba. Eu só lista é grande. Viu, Luísa? Eu só queria acrescentar uma questão, porque na pergunta lá fala da questão da participação do controle social e tudo mais, né? Isso é importante. Ah, verdade. Eu acho que é importante que, eu já falei ontem na área de grupo de esgoto, eu acho que a questão dos conselhos, né, estaduais, conselhos municipais, Conselho Estadual de Saneamento, Conselho Municipal de Saneamento, né, devem ser constituídos, e esse tema deve ser tratado no âmbito desses conselhos, com caráter, né, consultivo, deliberativo, o máximo possível, que aí você efetivamente assegura uma participação social mais na discussão desses temas, né? E uma outra questão, já foi dita aí, né, que é a questão mesmo das parcerias aí com as universidades, né, que eu acho que é fundamental para poder trazer dentro de uma perspectiva nova, né, de uma cultura mais ambiental, aí, de ver a drenagem sob essa perspectiva, parceria com as universidades. Mas a questão da participação social, eu acho que é fundamental, né, porque a gente vai só avançar, até para também popularizar o tema, né, é importante que a sociedade tenha esses espaços, né, de divulgação e de participação efetiva aí nos destinos aí da cidade, né? Até para futuramente vir a decidir umas taxas, essas coisas, se a sociedade participa da discussão e tal, ela ajuda a implementação desses processos futuros. Verdade, obrigada, João Bosco. Acho que a gente pode acrescentar esse ponto, né, Cláudio? Pode, espera aí, estou escrevendo. Peraí. Dá um tempo. Tá tranquilo, Cláudio, tá tranquilo. Vou colocar aí por último, tá? Vou colocar mais 2 itens. Tá, beleza. Aí. Aí, galera. Vamos lá, então, ó. Só para
aproveitando que foi falado agora, né? Fomentar e incentivar em todos os níveis o controle social, na verdade, na ID, né? Aqui está errado, para a maior efetividade das ações para a população, né? Visando a maior efetividade da ID, né? Talvez completar sobre a formação dos conselhos. Tá, peraí. Esse ficou bom. Fomentar e incentivar em todos os níveis o controle social com a formação de conselhos, visando maior efetividade das ações para a população. E aí, em questão do fomento, né? Fomenta as pesquisas em parceria com as universidades, visando a inserção de melhores práticas na área de drenagem urbana. Quer que coloque de novo tudo? Acho que não precisa, não. Precisa não, acrescentou Cláudio. essas duas de baixo aí, vocês leem as demais aí, vê se vocês acham que ficou bom. Alguém quer complementar algo? Tá tudo aí? Podemos seguir, caminhar aí para o fim do nosso grupo de trabalho. Na verdade, eu vou tentar agora separar aqui. Aqui Isso aqui não é. Glaicon colocou um ok aqui, então acho que a gente já pode, pessoal, aproveitar para tomar uma aguinha aí até as 11h30 para a gente retornar a transmissão pelo YouTube. E eu peço o Cláudio para ficar aqui comigo para a gente... o Gerson tem mais uma sugestão aí, nos últimos minutos. Gerson, você quer comentar? Deixa eu ver aqui. Sugestão é porque Eu acho que ele está dizendo... ele está sem áudio, mas ele está dizendo que essas práticas individuais representariam essa mudança da cultura, né? Sim. Ao invés de focar nas... Ele está falando da questão política aí, né? Isso. Ele está falando da questão política, né? Que é a obra grande... Que dá visibilidade. Dá visibilidade. É isso aí que ele está comentando. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Eu acho que tem... Perdão, gente, bom dia. Acho que tem a ver também com um ponto que o João Bosco comentou, do controle na fonte, sabe? Acho que tem a ver isso também. Totalmente, com ações ações alternativas, isso. Acho que tem... Acho que seria isso. É aí que eu estou acertando aqui. Tá. Aqui. Acho que aqui é falta. Acho que eu consegui separar aqui, viu? Acho que a gente está falando sobre a falta de respeito ao sistema separador absoluto, né, Lívia? Com ligações cruzadas. Estava esperando, sabe, André? Eu acho que essa questão mesmo, né, das ligações cruzadas mesmo, acho que também é um problema, né? Espera aí. Tânia, por favor. André, você trocou num ponto importante. Pedir licença aí, Luísa, para cumprimentar a André. Ele trabalhou comigo Fica na à vontade. E aí, Tudo Tânia, bom, como André? vai? Tudo bom, prazer te ver. Igualmente. Essa questão aí da Só esperando a deixa. separação, vou pedir a Lívia para dar um jeito nisso aí para gente. Acho uma boa ideia. Frisar isso bastante aí. Olha, eu consegui 5 aqui de problemas, né? E
um punhado de sugestões. Ah, mas era no mínimo 5, não tem problema não. Claro que tem, nesses problemas, você tem muita coisa condensada, né? Vai perpassando Então, eu umas coisas também separei com aqui, as eu acho que eu outras. consegui separar aqui, né? Ó, o que ficou de problema, assim, de uma maneira geral? A questão da sustentabilidade econômica, aí envolve falta de investimento, falta de manutenção, a necessidade da arrecadação, né? Como fazer essa arrecadação, né? Aí tem questão da falta da gestão das áreas de risco e ocupações irregulares, seria um outro problema, né? Falta de diretrizes macro, falta de instrumentos de planejamento e a questão das ligações cruzadas, né? Seriam as 5 aí. Deixa eu ver só um negócio aqui. Aí passa essa aqui para cá. Coloquei assim, ó. Espera aí só um minutinho. Vê se ficou bom, ó. Porque a gente tinha falado da gestão, né? Mas eu separei, né? Aí eu coloquei na parte de sugestões o seguinte: fomento e captação para as prefeituras, capacitação, gente, desculpa, né? Fomento e capacitação para as prefeituras visando uma melhor gestão das áreas de risco de inundações e ocupações irregulares. O que vocês acham? Aí vem a questão de você ter gente, pelo menos, um pouco capacitada para fazer isso, né? Para poder visualizar isso. E aí, ficou bom assim? Ficou ótimo. Ficou grandinho, viu? Sem problemas. Cláudio. Sim que é bom. Pois não. Estou tentando resgatar uma parte, não sei se vocês falaram isso em algum momento, eu perdi agora um pedacinho da fala, dessa integração dos sistemas, né, que é isso que é importante, mas um ponto que o João Bosco também colocou, das preservações, da questão da vegetação, preservação de APP, né, se essa análise integrada, né, de todas essas, do sistema como um todo, né, está sendo considerada aí também como uma sugestão. Tá aqui, ó, previsão de estudos de drenagem para áreas rurais, de recuperação e preservação de EPPs e criação de áreas de conservação. Tá, joia. Obrigada, Cláudia. Nada. Aqui é na lata. Falou, puf. Muito bom. Acho que tá bom, né, gente? Tem mais Acho que alguma sim. coisa? Fiquem à Alguém? vontade aí, gente. Se quiserem falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa. Gente, agora a gente está caminhando para o final, então a gente vai pedir que o Cláudio permaneça aqui na sala para a gente, né, finalizar com ele e passar algumas instruções sobre a transmissão do YouTube, né, que vai continuar lá. Eu mandei aqui no chat agora o link no YouTube, né, para quem não for participar da transmissão, retornar ao YouTube, que a gente já está se organizando para retomar lá, tá bom? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Aline. Abraço, Tânia. Abraço, Marco. Estudou comigo. Obrigada. Ô, gente, Abraço, André. Tchau, muito gente. obrigado aí pela ajuda aí. Tudo de bom para todos vocês. Muita saúde e paz, viu? Amém. Obrigada. Obrigada a nós todos. Obrigada pela participação, pessoal. Aline, agora o Cláudio pode voltar para outra sala do Pode. Teams, né?
Isso, Acho ele que já era está só lá, isso, então. né? Porque ele já está lá. Deixa Uhum. eu, Isso. mas Aí, antes de eu voltar para lá, deixa eu passar com vocês, ver se vocês acham que ficou bom, Vamos. para a gente vamos fechar lá. aqui. Ó, principais problemas, né? Vou colocar só falar principais problemas, né? Sustentabilidade econômica, falta de investimentos em planejamento e manejo de águas pluviais, falta de manutenção das estruturas de drenagem, falta de pessoal específico, necessidade de fonte de arrecadação, como cobrar, quanto cobrar e como direcionar, estruturação de um processo de arrecadação que leve em conta fatores equitativos e justos, através da definição de parâmetros, levando-se em conta a questão da impermeabilização. Falta da gestão das áreas de risco de inundações e ocupações irregulares, cada vez maiores devido ao uso do solo urbano e o processo de permeabilização do solo. Falta de diretrizes macro para orientar o planejamento de serviços e a elaboração de planos diretores de drenagem urbana. Falta de instrumentos de planejamento, sem este componente no PSB e ou falta de um plano diretor de drenagem PDDU e ou falta de mapa de risco de inundação. Atualização e criação de... isso aqui eu acho que tem que colocar lá embaixo. Vou marcar aqui. Isso tem que colocar lá de baixo, porque isso é uma sugestão, né? Uhum. Deixa eu botar mais lá para baixo. Tá vendo como é que é bom a gente dar uma... Uma última passada, Migrações né? cruzadas, falta de conscientização da população. Aí vem as sugestões. O uso... Deixa eu só ver um negócio aqui. Ficou faltando isso. Ficou faltando, tá vendo? Tá vendo? É muita coisa, a gente acaba esquecendo. Pronto, acho que agora vai ficar legal. Então, vamos lá. Uso de soluções sustentáveis baseadas na natureza, aí já são as sugestões, né? Visando tornar a cidade mais resiliente para a drenagem, em relação à drenagem urbana, né? Fica melhor assim. Com possibilidade para ampliação de captação de financiamentos, evitando-se o uso de técnicas tradicionais. Mudança de cultura da impermeabilização do solo com a conscientização da população sobre seus problemas associados e sobre a importância das áreas de amortecimento individuais e coletivas e do uso da vegetação. Previsão de estudos de drenagem para áreas rurais, de recuperação e preservação de EPPs e criação de áreas de conservação. Fomentar pesquisas e estudos na área de drenagem urbana. Eu só li um negócio aqui, que eu acho que eu escrevi um negócio desse aqui para baixo também. Eu acho que é o logo depois, né, não? É o da pesquisa. Fomento, Isso, da logo em pesquisa. seguida. Não acho que pode juntar. Fomentar a pesquisa e estudo na drenagem em parcerias, aqui, ó, isso mesmo, em parcerias com as universidades, visando a inserção de melhores práticas na área de drenagem urbana. Fomente maior conscientização sobre a gestão de riscos, sobre a atuação na defesa civil, sobre a ação da defesa civil. Ponto. Maior visibilidade dos dados referentes à gestão de risco por parte da defesa civil. Fomentar e incentivar em todos os níveis o controle social com a formação de conselhos, visando maior efetividade das ações para a população. Fomento e capacitação para as prefeituras, visando uma melhor gestão das áreas de risco de inundações e ocupações irregulares. Eu acho que eu podia colocar aqui, ó, visando uma melhor gestão da drenagem urbana, ver se vocês concordam, das áreas de risco de inundações e ocupações irregulares. O que vocês acham? Fica ótimo. Atualização e criação de políticas públicas específicas para a drenagem urbana. Concepção de diretrizes macro para orientar o planejamento de serviços e elaboração de planos diretores de drenagem urbana. Programas de incentivo para se evitar os impactos na área de drenagem urbana e penalizar os empreendimentos que causam impacto significativo. Tá bom? Tá ótimo, mais completo impossível. Tá excelente. Tá, né? Mas aí qual que é o link que eu entro? Aquele que a gente estava antes? Você vai voltar para a sala do Teams, que você estava com a gente lá na sala porque ela geral. está em espera aqui, ó. A outra ela fica em espera aqui. Então pode ir para lá, né? Você vai retomar lá. Isso, exatamente. Então tá, menino. Aí você vai só aguardar a Emily chamar, tá bom? Tá bom. Quando ela te chamar, você... Deus aí. Obrigadão. Obrigada, Obrigada Cláudia. a você, Cláudia. Tchau. Tem algumas outras pessoas aqui na sala ainda?
Mas eu acho que dá para a gente fechar, né? Vamos fechar a reunião. Vamos. Pessoal, nós vamos finalizar aqui a reunião, então. Aguardamos vocês lá no link do YouTube. Obrigada.